Olá, essa é mais uma iniciativa da Escola de Extensão. Eu sou o professor Ivan Dourado, professor da Universidade de Passo Fundo, e tenho hoje aqui um diálogo bem importante, bem potencial. Vamos falar então sobre o papel da família na orientação e acompanhamento dos processos de aquisição de conhecimento para os nossos alunos, filhos, parentes menores que ainda se encontram no processo de ensino e aprendizagem. Claro que essa relação vai variar a idade dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, e em qual modalidade de ensino que eles estão frequentando agora. Se é o ensino 100% em AD, se é o ensino remoto, o ensino híbrido. Essa é uma questão que vai variar um pouco sobre a nossa conversa aqui. Mas grande parte dos alunos de escola, de universidades, estão vivendo um ensino remoto, que é o quê? Uma combinação de videoaulas com momentos síncronos, ou seja, momentos em que o professor está ao vivo conversando com o aluno, ou com essa criança ou esse jovem. Então é fundamental aqui a gente focar no papel da família. No contexto brasileiro, na nossa cultura como um todo, inclusive essa cultura construída e reforçada pelas instituições, inclusive as instituições de ensino, a gente viveu durante a história do país uma educação onde seriam os professores os responsáveis pelo ensino, pela aprendizagem dos nossos filhos, nossos netos, nossos parentes. E quando a gente, como responsável por essa criança, buscava saber como ela estava indo na escola ou na universidade, seria no momento ou de matrícula ou de entrega dos boletins. Então, dentro da nossa cultura, ficava sempre muito de responsabilidade dos professores esse acompanhamento, e os pais ficariam sabendo das dificuldades do filho nos momentos de entrega de avaliação. Bom, o contexto de pandemia mostrou que vai ser responsabilidade dos pais, mais do que esse acompanhamento em momentos específicos, mais num acompanhamento diário. Claro que a gente sabe que grande parte das famílias trabalham, não tem essa disponibilidade de parar os seus afazeres para acompanhar os seus filhos. Porém, isso é um elemento cultural. No contexto japonês, por exemplo, só para citar um dos países, mas existem inúmeros outros, as famílias são parte do processo de acompanhamento dos alunos, das crianças, dos jovens, durante todo o processo de ensino-aprendizagem. E quando algum aluno vai mal, por exemplo, no contexto japonês, é muito comum que a família inteira seja chamada à escola para saber o que está acontecendo com esse aluno e por que a família não está conseguindo acompanhar esse processo de atividades que eles estão fazendo em casa, de avaliações em que o aluno não foi tão bem. Com isso, o que está acontecendo hoje no contexto brasileiro? A gente está acompanhando uma mudança cultural que, claro, que ela vai ter resistências, ela vai ter os seus percalços, ela vai viver algumas dificuldades, porque muitas famílias não estão acostumadas a dedicar parte do seu tempo de descanso, seu tempo de lazer, seu tempo em casa, acompanhando os filhos nas atividades escolares. Sendo mais otimista, reconhecendo essas dificuldades, é fundamental a gente pensar que essa mudança cultural deve permanecer no ambiente doméstico, porque somente assim a criança vai ter um estímulo maior, um acompanhamento dos pais e a identificação dos pais de forma muito mais individualizada do que o aluno, essa criança, esse jovem tem de potenciais e de limites na sua aprendizagem. Imaginem vocês, professores que têm 30, 40, 60 alunos por turma, como é praticamente impossível realizar esse acompanhamento mais individualizado. As famílias, quando elas passam a ser protagonistas e se responsabilizar também, quando a criança chega em casa, esse jovem chega em casa, travar um diálogo com eles de alguns minutos para saber como foi a aula, quais foram as matérias que eles mais gostaram, o que teve de conhecimento novo que esse jovem poderia compartilhar. Até porque o conhecimento científico ele segue sendo produzido e segue sendo recheado de novidades, de atualizações a conhecimentos que foram ensinados na época dos pais da sua vida escolar universitária.
Então, por que não essa troca de conhecimento, essa troca de saberes e principalmente esse diálogo, esse estímulo que os pais estariam dando, esse diálogo aberto, esse interesse pela vida escolar ou universitária dos seus filhos, dos seus parentes, construindo uma troca muito mais rica dentro do ambiente doméstico. Ou seja, as famílias, num contexto de pandemia, poderiam organizar cronogramas com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos e um cronograma de acompanhamento. Ou seja, colocar um quadrinho, uma cartolina, uma folha na parede, escrevendo os dias da semana, e o aluno, quando ele chega em casa, ele escreve o que ele teve de aula, quais os conhecimentos que ele adquiriu por palavras-chave, por exemplo, e as tarefas que ele tem que fazer. E isso vai ser uma forma dialogada, perguntando, uma forma lúdica, e jamais, nunca como uma forma de cobrança, imposição, e um ambiente tenso em que o aluno é obrigado, senão ele apanha, coisas assim, ou ele vai ter castigo. A troca em relação ao que é produzido dentro da escola e os conhecimentos trocados tem que ser num ambiente tranquilo, num ambiente harmônico, não num ambiente de cobrança. E por que essa mudança cultural é fundamental? Porque após a pandemia, e eu posso afirmar para vocês, em algum momento vai acabar, os alunos vão regressar às escolas. E os pais e familiares não poderão mais, ou não deveriam mais, a ter um comportamento cultural como o anterior à pandemia, acreditando que são os professores e a escola os únicos responsáveis por ensinar conhecimentos. E claro que o protagonista são os professores, é a escola, mas é fundamental a responsabilização compartilhada com a família que faz esse acompanhamento. Afinal de contas, a gente tem inúmeros pensadores, como por exemplo o francês Pierre Bourdieu, que demonstrou a importância da família na mobilização e na preparação, na construção de categorias de pensamento, capacidade de diálogo, de argumentação e de fala, em que a família pode, dentro do ambiente doméstico, construir, fortalecer, estimular, para que esse jovem possa, saindo de casa, ter um arcabouço de pensamento, de conhecimentos muito mais fortalecido do que a escola consegue efetivamente construir. Querem saber mais? Procurem o catálogo dos cursos de extensão e da especialização, dos cursos de especialização oferecidos pela Universidade de Passo Fundo, e vocês vão ter oportunidades de mais aprofundamento nesse tema e muitos outros. Eu sou Ivan Dourado, faço parte da Universidade de Passo Fundo e essa é mais uma iniciativa da Escola de Extensão. Até a próxima!